Então, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais do Nefem. De modo especial, boa tarde à companheirada que está aqui existindo nesse espaço virtual, fazendo leitura filosófica. Esta é a nossa segunda sessão, a nossa segunda sessão de leitura pública de textos filosóficos. Tivemos ontem um primeiro momento em que lemos um texto do mestre Eckhart, comentário ao prólogo do Evangelho de João, e hoje nós vamos ler um texto do filósofo argentino, radicado no México, o Henrique Dussel, que traz essa perspectiva de pensarmos uma praxis. E pensar essa praxis, na perspectiva do Dussel, é repensar a teologia a partir dos métodos e da visão filosófica. É tentar enxergar a partir de um texto bíblico para além da própria religião. Pensar a existência, pensar as relações, pensar as nuances, vamos dizer assim, até do poder. Ao longo desse último ano, a nossa linha de pesquisa, o Quiasma, ela vem se aprofundando em leituras das obras do Henrique Dussel, mas também de outros pensadores da filosofia da libertação, como o Galeano e tantos outros. E o nosso objetivo tem sido pensar essa filosofia desde as entranhas da filosofia eurocêntrica, ou seja, toda a filosofia que se constitui no chão da Europa e que, a partir de 1492, com o nascimento da modernidade, tenta se constituir como uma filosofia universal. Então, é por dentro dessa filosofia que o Dussel consegue fazer com que nós pensemos uma filosofia da libertação que sai desse núcleo e percebe que a constituição de universalidade da filosofia eurocêntrica, na verdade, é um grande mito, porque não leva em conta a história dos outros chãos, dos outros povos que não são os europeus. Esse outro, ele é muito mais encoberto do que descoberto, na perspectiva dusseliana, poderíamos dizer assim. Então, pensando essa dimensão de uma filosofia da libertação, que nós já estamos há um ano explorando especificamente sobre a identidade. Para esse evento do Nefem, esse quarto colóquio, em que tem o tema A Palavra como Pão, nós escolhemos esse texto. Esse texto ele foi previamente lido na linha de pesquisa, e é um texto que nos aproxima daquilo que o Dussel enxerga de uma, vamos dizer assim, não só de uma filosofia da libertação, mas em alguma medida nós poderíamos dizer também de uma filosofia da existência, né? Não sei se o Dela quer complementar alguma coisa, o Giliardi, mas eu creio que vai por aqui, essa perspectiva. É isso mesmo, Tiago, e além disso, completando um pouco o que você falou, outro autor foi o Leopoldo Zéia, né, que nós também lemos, e é muito importante nessa questão do logos, né, dessa palavra a partir do chão latino-americano, é um autor mexicano. E adicionando mais alguma informação em relação a esse tempo todo que a gente fez na peleja, né, de estudar os textos de Dussel e textos adjacentes que tratam da questão, a gente tem dialogado com a literatura, né, que é uma das propostas da linha, com a literatura que até ontem foi falado aqui, né, de Raquel de Queiroz, de Guimarães Rosa, do Graciliano Ramos. A gente fez até um evento mais interno, mais caseiro, com essa tentativa de diálogo no projeto de pesquisa da gente, né. E aí a gente vem agora num árduo, difícil, estudando o método. O método é muito mais difícil, passando por toda a filosofia, toda a questão clássica da filosofia. Nós estamos agora exatamente sendo apresentado por ele através de Hegel agora, né? Estamos estudando Hegel até chegar, por exemplo, a Levinas, para pensar esse rosto do outro, esse rosto ôntico,
E é isso que tentamos pensar, numa filosofia prática, né, que pense a nossa realidade. Ok? Ok? Uhum. Então podemos começar a leitura? Mas, Pois bem, então o título da obra, inclusive eu enviei para os colegas do grupo do NEF, é Ética Comunitária, né? O capítulo que nós vamos fazer leitura é o capítulo 1, Praxis e Reino, né? Inclusive o Tiago já adiantou uma coisa interessante, que é uma leitura que o Dulcio faz, né, do ato, ou de ato, dos atos, né? Ato como praxis. Interessante, Tiago, que ele cita, quando ele vai citar os atos dos apóstolos, como praxis, né? Ou seja, o capítulo como praxis. Muito interessante essa observação aí que nós vamos poder ver no decorrer da leitura. Então, capítulo 1, praxis e reino, né? O estado da questão, o horizonte de compreensão de toda esta obra se encontra neste primeiro tema. Pareceria abstrato ou mais simples, porém é extremamente concreto e vital. Lemos diariamente nos periódicos notícias sobre reuniões, encontros, grandes manifestações. Todos são encontros cara a cara, né? Das mais diversas pessoas, grupos, classes. O encontro de pessoas é o fato mais universal e mais inadvertido. Lemos na Sagrada Escritura. Eram constantes em ouvir o ensino dos apóstolos e na comunidade, koinonia. Então, só uma observação, cortando um pouco, então, os colegas que qualquer expressão equivocada, né, minha na leitura, por favor, podem ficar à vontade para complementar, corrigir, inclusive nessas traduções desses nomes em grego, ou vai aparecer em latim ou em outras coisas. No partir o pão, nas orações. Todo mundo estava impressionado por os muitos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Os crentes viviam todos unidos e tinham tudo em comum. Koiná. Vendiam posses e bens e o repartiam entre todos segundo a necessidade de cada um. Deixa-me ver essa expressão. Diário, os colegas. Diariamente frequentava o templo. Frequentavam o templo em grupo. Partiam o pão. Vou baixar aqui porque eu não estou vendo a tela, só o meu texto. Nas casas e comiam junto. Adorando a Deus com alegria e de todo o coração, sendo bem visto por todo o povo. Praxis dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 47. Aqui já aparece a observação que eu fiz. Estes fatos, em realidade, os fatos ou atos dos apóstolos, se escrevem em grego, praxis apóstolos, que poderíamos traduzir como praxis dos apóstolos. Nos recordam que a essência da vida cristã é a comunidade, é estar junto aos demais. E também é a essência do reino, estar junto a Deus, cara a cara, com ele em comunidade. Isso só para falar que achei interessante isso, que me lembrou muito ontem, quando o José trazia, né, a história da metáfora da palavra como pão, lá no contexto da filosofia de Nicolau de Cusa, a ideia do padeiro, tal. E nesse chão bíblico, né, a ideia a palavra como pão, ela se liga intrinsecamente, né, a essa história da comunidade, né? A Eucaristia, ela traz fortemente esse sentido não apenas sacramental, mas também de comunidade, né? Só se parte o pão em comunidade. Isso é um aspecto que estava me vindo agora, que eu achei curioso.
E praxis como ato e relação. Na vida cotidiana atual, praxis ou prático significa muitas coisas. Ao fim desta obra, e em sentido estrito, praxis e prático querem significar o ato humano que se dirige a outra pessoa humana. Ato faz fazer outra pessoa, ato faz outra pessoa e relação mesma de pessoa a pessoa. Os crentes viviam unidos. Em primeiro lugar, praxis é um ato que efetua uma pessoa, um sujeito humano, mas que se dirige diretamente a outra pessoa. Um aperto de mãos, um beijo, um diálogo, um golpe, ou indiretamente, por intermédio de algo, por exemplo, partir um pedaço de pão. O pão não é pessoa, mas se reparte a outra pessoa com outra pessoa. Se estou dormindo, não estou presente no mundo porque descanso, porque não estou consciente. Não há praxis, então. A praxis é a maneira atual de estar em nosso mundo com o outro. E a presença real de uma pessoa com a outra. Para Tomás de Aquino, a relação como realidade constituía as pessoas da Trindade. Em segundo lugar, praxis é a relação mesma de duas ou mais pessoas. Aqui tem um esquemazinho que ele vai, esse esquemazinho quem entende muito bem é Deda, quem consegue traduzir. Ele faz uma série de esquemas no texto dele, pessoa 1, pessoa 2, essa relação A e B, e ele vai descrevendo esse tipo de relações no decorrer do texto. Por exemplo, a relação de um pai, pessoa 1, com respeito à sua filha, pessoa 2, com a flecha A, é a paternidade. A relação da filha ao pai é de filiação. Se o pai é esta relação ao ter uma filha ou filho. Quem não tem nenhum filho não é pai. A relação prática entre as pessoas é a praxis. Deveremos, assim, distinguir claramente entre praxis e poiesis. Praxis significa operar, operare. Obrar com um e outro ou outros. Poiesis significa fabricar, fazer, facere, produzir com ou em algo, trabalhar a natureza. Relação pessoa-natureza. A pessoa, rosto corpóreo próximo. Os extremos da relação prática é pessoal, é pessoa. O que é ser pessoa? Alguém é pessoa estritamente só quando está na relação da praxis. Uma pessoa é pessoa só quando está diante de outra pessoa ou pessoas. Quando está só ante a natureza cósmica, em certa maneira, deixa de ser pessoa. Para a tradição hebraico-cristã, a relação pessoa-pessoa ou de praxis se expressa assim. O Senhor falava com Moisés cara a cara, mas já não surgia em Israel outro profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava cara a cara. Falava cara a cara. A ele falou boca a boca. O mesmo São Paulo usa a expressão, agora vemos confusamente um espelho. Portanto, então, veremos cara a cara. Cara, rosto, se diz em hebreu, pnim. É isso mesmo, né, Teixeira, Deda? Em grego, prosópono, de onde vem, em latim, persona. Quando estou com meu rosto diante o rosto de outro, a relação prática, a presença de praxis. Ele é alguém para mim e eu sou alguém para ele.
o estar rosto diante do rosto de dois ou mais é o ser pessoa. O rosto indica que aparece do outro, de sua corporeidade, de sua realidade carnal. A carne, na Bíblia, Bazar, significa toda a carne, sem distinção de corpo ou alma. Ou que nasce, seria o quê, colega? Que nasce, o que tem fome, o que morre, o que ressuscita. A palavra diz carne, se fez carne, perdão. Nem alma, nem corpo somente. Se fez carne. A pessoa. A pessoa é a relação prática de proximidade, de cercania como pessoas. A experiência da proximidade entre pessoas como pessoas é a que constitui o outro como próximo. Próximo é alguém como outro, na proximidade. E não como coisa, instrumento, mediação. A praxis, então, é a atualização da proximidade, da experiência de ser próximo para o próximo, do construir ao outro como pessoa, como fim de minha ação e como meio. Respeito infinito. Algum comentário? Me chama bastante a atenção que ele situa, né, o ser pessoa nessa relação. Né? É interessante que ele vai contra uma certa lógica da tradição, né, de negar o corpo, negar a carne, para colocar a pessoa, né, como alma e corpo, né, como carne, né, encarnado, talvez seja isso que a gente queira dizer, né, mas não somente na situação do indivíduo, né, como talvez a gente veria muito facilmente hoje, né, quando ele fala, por exemplo, que na relação, a pessoa na relação com o cosmos ou com Deus, talvez foi assim que eu pesquei, não é pessoa, né, você tem o Kierkegaard, por exemplo, na tradição é dizer, não, o indivíduo se faz indivíduo diante de Deus, diante do absoluto. Aqui o Dussel parece que faz um movimento interessante de colocar, não, a pessoa só é pessoa em relação, né, ele situa, talvez ele tenha em mente o Aristóteles, né, o ser humano como animal político nesse sentido da relação com outras pessoas, e o que mais me chama a atenção é isso, né, a pessoa é ontologicamente pessoa, é assim que eu estou tomando esse ser que ele destaca no texto, na relação, né, quer dizer, sem relação não tem pessoa, sem relação o indivíduo não é pessoa. Isso é brilhante, né? Eu diria talvez revolucionário no sentido do pensamento, especialmente do pensamento moderno e contemporâneo. Isso é o que me chama a atenção nesse texto. E aí, completando o que Mateus falou, estava nesse dia lendo um texto dos Atos dos Apóstolos sobre Comblan, né? E ele fala que exatamente Lucas vai buscar nessa relação coinonia de comunidade. O espírito só acontece, na verdade, essa relação com outras pessoas, né? E na verdade, vai buscar entre os gregos. Os gregos falam de igualdade, mas de iguais com iguais, né? O soberano, a pessoa livre, não com o escravo. Acho que a revolução maior agora do proposta que Dulce traz aqui, que Lucas já traz do Atos dos Apóstolos, em relação a essa revolução do cristianismo, que até uma relação onde as pessoas possam estar se constituindo, né, se fazendo para que possam viver bem, e essa igualdade passa a ser assim, cada um de acordo com o que cada um precisa. Não é uma distribuição por equidade apenas, né, mas é de acordo com o que cada um está necessitando. Com isso, não haveria necessitados, e dava para celebrar essa ação de graça juntos, né? Comblan traz, nesse aspecto de comunidade, né, nessa relação de pessoas, algo bem interessante, quer dizer, a novidade cristã é a comunhão entre ricos e pobres, que lá no mundo grego não se propunha. Né? Porque aqui diz assim, muitos vão vender o que tem para poder distribuir com os outros, então alguém tem. Né?
esse é um sonho utópico, é um desejo, é uma realização da do pós-Cristo ressuscitado, que é bem interessante nessas primeiras comunidades, que eu acho que alguns autores trazem isso como exemplo. Por exemplo, Marx e Engels tem um texto sobre os Atos dos Apóstolos também nesse sentido, muito, muito interessante. Ou seja, perpassando dentro da filosofia, essa proposta de Dussel, né, de maneira bem didática, está nos convidando a pensar sobre essa relação das primeiras comunidades. E aí, pelo meio, né, na época que Dussel escreveu, ele vai falar que o exemplo maior que tínhamos, mais forte, hoje, apesar de termos mais fraco, que são as séries, né? As séries hoje fazem essa experiência do repartir, aquilo que o Tiago já falou. Parece que o pão só tem sentido repartido, né? Mas na frente ele vai falar que isso é realmente celebrativo, é a Eucaristia, etc. Para complementar isso que Deda falou, desculpa, me lembrou uma passagem, se eu não me engano, é um diálogo de Deus com Abraão, em que ele diz: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quer dizer, se a gente quiser fazer uma leitura não exegética, não teológica, mas hermenêutica, né, o que ele está dizendo é que eu me faço presente nessa relação, né, onde estiverem 2 ou mais. Acho que o Marcos Érico tinha levantado a mão antes, não sei. Eu ia dizer, eu vi uma mãozinha aqui do Marcos Érico. Eu achei curioso o texto, assim, a pegada inicial, né? A coisa da interpretação da praxis, né? Pelo menos inicialmente aí, lembrou um texto que me foge agora do Gadamer, que critica a separação entre praxis e teoria, né? Feita pela modernidade, e o Gadamer vai lá mostrar que na antiguidade há uma dialética, né? A praxis é orientada por uma teoria, toda teoria só é teoria enquanto ela contempla, ela vê a praxis, né? E eu achei interessante porque ele interpreta aí a praxis como uma relação, né? Parece que a relação sempre de pessoa a pessoa, uma crítica coisa essa coisificação, né, da coisa, né, mas de pessoa a pessoa, né? Então essa relação, e pelo que eu vi aí, ele entende que essa relação de pessoa a pessoa é exatamente isso que é praxis, né, que é a ação. E eu achei curioso e interessante porque também ele faz uma crítica à tradição no sentido de que, a parte da tradição cristã, de que para ilustrar essa compreensão de praxis como relação, né, ele cita aí a Bíblia, né, dessa relação de Moisés com Deus, do ver Deus face a face. E na tradição cristã sempre esse aspecto é visto como contemplação, e sempre numa compreensão de contemplação como opondo-se, vamos dizer assim, à praxis, né? Como fosse 2 instâncias ou 2 dimensões, né? Em que não houvesse uma unidade, né? Ou contemplação ou praxis, né? E a contemplação, esse contemplar Deus face a face, seria próprio da contemplação. E aí o Dussel, ele coloca que mesmo nessa relação absoluta de Moisés com Deus, é exatamente aí que entende que é a praxis, a relação face a face com Deus, né? Então isso, para mim, chamou a atenção no texto. Depois aí no finalzinho essa coisa da proximidade, eu gostei dessa ideia aí, né, de proximidade desde a ideia de praxis. Era só essa observação. Inclusive, esse conceito de praxis é um conceito bem que perpassa, né, o praxis de proximidade, na verdade, de proximidade, que era o que falou agora, é um conceito que realmente perpassa, né, desde aquele primeiro texto que ele publica lá no Mestre do Exílio, assim, esse conceito de proximidade, essa relação, então, é uma proximidade literal que ele tem com o Levinas,
Então, bem interessante. Mas uma coisa que me chama a atenção, eu acho que eu comentei com o Débora e Tiago quando nós estávamos fazendo a leitura desse texto, que eu acho que é importante, porque, na verdade, Dulce, essa obra é uma obra dos anos 80, né? E aí eu acho que ele está olhando também e dizer o seguinte, um certo afastamento que ele vê, eu acho que Débora, que foi das comunidades de base, entende que ele já percebia um afastamento da própria Igreja Católica das comunidades. E lembro de um texto que eu li algum tempo atrás, e não me recordo se foi o Boaventura Souza Santos, mas foi um outro texto. Ele diz, olha, para que nós possamos entender como é que esse público, de certa forma, digamos assim, evangélico, alguns correntes neopentecostais ganharam as comunidades, ocuparam um espaço que antes era da Igreja Católica, e com digamos assim, com uma pegada totalmente diferente, nós temos que retomar aqui o papado do João Paulo II, né, no momento em que, de certa forma, ele, um cara super, digamos assim, tenta propor um certo ecumenismo, mas é um cara muito carismático, mas, por outro lado, ele tem uma reação muito dura a essas comunidades que sobre alguns aspectos, teriam uma proximidade com o marxismo, ou que essa teologia, essa filosofia da libertação, de certa forma, seria, segundo o autor, nas palavras dele, perseguida. Não sei se chega a ser tanto, mas o fato é que, de certa forma, essa pressão dentro do próprio catolicismo fez com que essa proximidade, essa estrutura de formação dentro das comunidades fosse sendo diminuída até ser extinta, literalmente. E quem é que ocupa esses espaços? Quem é que vai ocupando? E, antes de comentar isso, a formação que os padres católicos tinham era justamente de cooperação, literalmente, né? Era de cooperação, era de formação, totalmente diferente da lógica que essas vertentes neopentecostais chegam nas comunidades, sem nenhuma formação literalmente social, né, sem essa preocupação como um todo, é uma preocupação tipicamente neoliberal, porque é de onde esse movimento surge lá nos anos 80. Então, o próprio catolicismo, segundo o autor, perde esse espaço, e eu acho que isso é uma crítica que o Dulce já está fazendo nos anos 80. Olha, veja, a ideia de comunidade própria do cristianismo primitivo, ou pelo menos do cristianismo nascente, é essa. Totalmente diferente dessa lógica que já viria se estabelecendo, ou pelo menos tomando forma no decorrer. Isso, olha, para nós entendermos como é que se perdeu esse espaço, segundo o autor, se não me falha a memória, era o Boaventura. Boaventura Souza Santos. Teríamos que fazer essa digressão histórica para entender como é que se deu, como é que se tinha todo um conjunto, né, de padres, a formação de padres dentro dessas comunidades, e era uma comunidade também justamente de formação coletiva, né? Então eu achei muito interessante esse texto do Dulce nessa perspectiva e nos leva, pelo menos é uma coisa que é pessoal, mas que de certa forma eu acho interessante, essa conjuntura no qual, de certa forma, ele também está se dirigindo, né? Podemos continuar? Mais algum comentário? Em relação como ágape, a palavra amor é uma das mais desprestigiadas porque tem muitos sentidos. Ama o ditador e seus cúmplices, ama o ditador a seus cúmplices e o demônio a seus anjos. Ama o marido, a mulher e também a prostituta. Ama o herói, a pátria nova e o avar a seu dinheiro. O amor de que falávamos é muito particular e preciso. É ágape. A relação com outra pessoa pode ser de egoísmo. Posso buscar-me a mim mesmo em outro. Eros era considerado pelos primitivos cristãos como signo de colocar o outro como mediação para meu projeto. É a amizade hedônica ou agradável em que coloco o outro como meio para minha satisfação. Filia era mudança,
seria como é que ficava isso? Em câmbio, Por outro lado, por outro lado, considerada como o amor aos iguais. Para os gregos e romanos, o amor só poderia conceber-se para os iguais. Amar o pobre, o miserável, era desprestigiado e desaprovado aquele que amava, que assim amava. Pelo contrário, para Jesus, e aí ele cita Lucas, João, Mateus, ou Paulo, o ágape é um amor, mas um amor muito especial. Não é o amor a si mesmo, é o amor ao outro como o outro, por ele mesmo e não para mim. Com respeito de justiça para a sua pessoa enquanto sagrada, santa, de maneira que a autêntica relação entre as pessoas como pessoas é de amor, mas amor de justiça, ou ágape. Não é questão de falar de que é necessário amar, Se deve insistir que o amor cristão é um tipo muito exigente de amor, o amor ao outro enquanto a sua própria realização, ainda que ele, o mesmo, não perceba nada. O outro como outro, mas como Cristo, ao fim. É o objeto do amor que pode, incluso, exigir da minha vida por ele. O amor ao outro, como o outro, é encanto, beleza, bondade, santidade, dom. Charis indica este em grego, ou no grego do Novo Testamento, desde Lucas a João. Dom de si mesmo, entrega, opção sem retorno. Não há maior amor do que o da sua vida, por um amigo. Algum comentário nesse tópico? O nós, o cara... Só parece então, né, que ele vai qualificando essa ideia de praxis. Parece que não é qualquer relação, não é qualquer ação. Assim, não sei, né? Não o autor, mas a gente parece entender praxis como simplesmente ação, como agir. Mas parece que ele está dizendo aí que é uma ação que precisa ser uma relação de pessoa a pessoa. Mas agora, essa ideia do ágape não é só uma relação entre iguais, como filia, Então, parece que a praxis, ela tem uma qualificação, ela tem uma exigência. Não é qualquer ação que é uma ação, não é qualquer praxis que é praxis. Só complementar essa fala do Érico, eu também entendo assim. Não é uma... A praxis não é uma ação qualquer, uma ação vazia, né? Quer dizer, Dúcio, quando pensa a praxis, e a partir desse contexto em que ele se situa aqui, né, especificamente nesse texto, né, que é um contexto bíblico, presente lá nos Atos dos Apóstolos, essa praxis, ela é uma praxis de comprometimento. E é um comprometimento em dois sentidos. Um primeiro é no reconhecimento da dignidade do outro enquanto outro, quer dizer, validar a existência do outro e reconhecer na existência do outro a plena dignidade que não depende, digamos, da minha perspectiva, né? Mas é o reconhecer a dignidade do outro enquanto outro, uma primeira dimensão. Uma segunda dimensão é essa dimensão, de fato, do amor, mas não um amor sentimental, né? Não é esse amor filia, não é esse amor eros, mas é de fato esse amor que compromete, né? Um amor que exige. Eu acho que essas filosofias, né? Eu fico pensando muito der Prinzip von Hoffnung, né? Que o princípio da esperança do Ernest Bloch, ou então a filosofia da responsabilidade, na ética da responsabilidade de um Hans Jonas,
essas éticas, as éticas do cuidado, essas éticas parece que elas se apoiam também um pouco nessa perspectiva de primeiro entender esse outro como outro, né? E assim reconhecer a sua dignidade. Mas, por outro lado, tem um atravessamento que aqui está recebendo esse nome de amor, que também pode ser considerado como uma ética de compromisso. Né? Quer dizer, não é possível amar sem se comprometer intrinsecamente, mas ainda se está falando desse amor bíblico, né? O amor bíblico do Novo Testamento, especificamente, aí é engraçado como as nossas falas meio que estão se interligando, ainda que as áreas tenham alguma distância, mas a gente está falando da mesma coisa, né, que a gente falou ontem. Tem esse amor bíblico, ele é um amor comprometido. Se não há compromisso, não há amor. É um amor vazio, né? É igual um sino que ressoa só. Acho que é mais raso do que um pires, poderíamos dizer assim, ou então uma pérola de vacuidade. Mas não é amor, pode ser qualquer outra coisa. Mas falta. O amor, ele tem compromisso. Eu acho que é aquele mote que o Dúcio cita lá em cima, que é um mote do texto bíblico, que de fato ter a capacidade de dar a vida pelo outro, né? E aí a gente pode traduzir esse dar a vida pelo outro em várias perspectivas, né? Se dar a vida pelo outro, por exemplo, eu penso nas 12 pessoas que voluntariamente se debandaram para tentar levar apoio e ajuda para o povo da Palestina e que Israel sequestrou. Eu acho que isso tem nuances, ainda que eles não tenham fundamentado a sua ação num contexto religioso, mas aquele tipo de ação me parece que soa com esse compromisso, que é um compromisso que está muito enraizado no amor bíblico do Novo Testamento, e que o Dúcio meio que capta o espírito, né? As grandes lutas que o sul global enfrenta por liberdade são também compromissos, né? A revolução que Cuba faz em alguma medida é uma prova de amor, porque tenta libertar o seu povo de um nível de opressão absurda. Então me parece que esse amor, ele não é um amor vazio, ele é um amor de compromisso, né? E aí envolve essas duas dimensões, de fato, primeira instância, uma relação de reconhecimento da dignidade ôntica do indivíduo, né? O indivíduo por si só, ele tem que ter a sua dignidade reconhecida. Se apoiarmos essa visão no espírito medieval, nós poderíamos dizer que devemos enxergar no outro a presença do princípio, né? Porque o princípio ele também se manifesta no outro. Então, dá dignidade pela participação. Mas também nós podemos atribuir humanamente uma relação a partir da ideia, de fato, de equalitas, né? Que constitui, ou que nos constitui como iguais onticamente falando, ainda que com diferenças, com suas capacidades e características próprias. Mas eu penso que é isso, assim, eu acho que o amor, ele é por si só, esse amor ágape, ele é um amor que compromete. É um amor que te leva até a dar a vida pelo outro. Senão não é amor. É flatus votis. Inclusive, Tiago, só complementar, você falou que o Marcos colocou também, você complementou, nesse tipo de compromisso que, inclusive, não exige reciprocidade. Né? O amor pelo amor, ou seja, eu reconheço o outro, por mais que ele não me reconheça. Mas um intrínseco, e por mais que ele não tenha consciência desse amor, mas nem por isso eu não deixaria de exercê-lo, né, de amá-lo, digamos assim. E tem uma coisa, você falou aí do Ran Jonas, do Bloch, a Judith Butler, recentemente, ela vem com uma discussão, recentemente, há alguns anos, né, de uma discussão justamente de um princípio de uma responsabilidade ética universal,
Porque, independentemente das diferenças, nós temos que partir do pressuposto que todos somos humanos. Então, se nós não nos indignarmos e não nos sentirmos como violentados, por exemplo, como os palestinos estão sendo agora, nós estamos perdendo uma parte da nossa humanidade, independentemente do princípio religioso, étnico, cultural. Mas ali é uma condição humana que está sendo... e aí é só um exemplo macro, né? Nós poderíamos utilizar outros exemplos micro, digamos assim. Mas vamos lá. O nós do cara a cara, a comunidade. Falar da relação pessoa a pessoa, o cara a cara, é quando se pensa em duas pessoas, algo abstrato. Em concreto, historicamente, cara a cara do amor de justiça, ágape ou caridade, em seu sentido autêntico, e não no sentido das obras de caridade e das damas de beneficência, o amor cristão se vive em plural, de forma plural, na comunidade, no plural, na pluralidade, na comunidade, no povo. Quando uma pessoa ama a outra com amor de justiça, quer seu bem. Se ele amava este amor, o amor de benevolência, querer o bem do outro, ainda que ele me custe a vida, ele voltando ao esquema, né, a flecha do esquema 1.2, se por sua parte o outro me ama de igual maneira, nosso amor é mútuo, de ambos os lados. Flecha B. O mútuo amor de querermos o bem, ambos pelo outro e não por si mesmo, é um amor cristão pleno. E só neste caso, caridade. A amizade dos muitos que despertos se reúnem, sendo primeiro um monton, né, em gregos, oios, o poloi, em hebreu, rabim, o cara a cara da unidade é o que denominamos comunidade e, no Novo Testamento, koinonia. A comunidade é a que tem tudo em comum. Koiná em grego. Lê-se agora com cuidado, de novo, o texto, né, do Ato dos Apóstolos, posto no começo do capítulo. Só um instante. Acho que a multidão, não. A multidão, o montante, se faz comunidade. A multidão se faz comunidade. Se faz povo. Laos em grego, Ham em hebraico. Na comunidade, todos são pessoas para pessoas. As relações são práticas. E a prática do amor, e a prática é de amor, de caridade. Cada um serve ao outro pelo outro mesmo. E a amizade de todos no todo, em todo. Por eles, todo é comum. Tudo é comum, perdão. Imaginemos uma associação de homens livres, dizia um autor. Este seria justamente uma comunidade onde a individualidade se realiza plenamente na plena comunicação comunitária. A comunidade é o sujeito real e o motor da história. Nela estamos em casa, em segurança, em comum. Alguma observação, Mateus, Deda? Me parece aí, né, assim, que eu peguei da leitura, me parece que o que ele está dizendo aqui, existe uma multidão, mas quando há amor de caridade, ágape, essa multidão se torna comunidade, né? E acho que esse destaque é importante, né, porque a gente pode achar, eu acho que isso acontece muito às vezes em movimentos de protesto, né, pelo menos os que eu participei lá no Rio, que é uma cidade maior, né, o que você via é que estava todo mundo ali, mas não necessariamente estava todo mundo aliado, né, e alinhado, né, e assim, nessa ligação onde um está cuidando do outro, né, isso é uma multidão, você pode ter 100 mil pessoas gritando a mesma palavra de ordem e não necessariamente ter uma comunidade. E o que ele está dizendo é que
esse montão se torna comunidade mediante a prática do amor de justiça, como ele coloca, né? E isso mais uma vez, é brilhante, né? O que ele está dizendo para a gente é que só existe comunidade de fato quando essa multidão se ama. E não se ama de qualquer jeito, mas se ama na especificidade desse amor que marcava a comunidade cristã lá, da praxis dos apóstolos. E eu acho que ele usa essa palavra montão, multidão, uma pilha. Eu acho que é muito mais para não dar essa ideia de que era organizado, assim, mas era multidão mesmo, né? Como é que essa multidão se torna comunidade? Em algumas traduções, ele fala realmente de multidão e de amontoado, ou seja, não é só um amontoado de pessoas, né? Mas de pessoas que acho que têm responsabilidade pelo outro, né? Está bem porque cuida do outro, sabe o que o outro precisa, tem essa empatia, senão é apenas um amontoado de pessoas. Inclusive, eu já comentei até aqui no grupo, tem um livro chamado História da Cidadania, e tem um historiador brasileiro que ele escreve o primeiro capítulo desse livro, que é chamado sobre... ele faz uma referência a uma espécie de uma ética, digamos assim, do Antigo Testamento, uma ética hebraica, que seria, ele considera o que seria mais revolucionário nessa ética hebraica, pelo menos nessa religiosidade hebraica, não é nem o fato do monoteísmo, porque eles, olha, essa lógica do monoteísmo entre os hebreus não é assim. É óbvio que os hebreus eram politeístas, né? Mas é justamente que esse Deus único que hoje surge esse monoteísmo é um Deus da cidadania. Ele tinha essa preocupação também em relação com a comunidade, né? Os princípios em relação com a comunidade. Inclusive, os próprios 10 mandamentos são regras que possibilitam você viver minimamente em comunidade. Mas o aspecto nesse artigo, depois eu mostro até o título e o autor. É interessante porque ele diz, olha, o que possibilitou, na avaliação dele e alguns estudos que ele faz, esse crescimento exponencial gigante do cristianismo nos 3 primeiros séculos, não é nem o fato dos milagres de Cristo, etc., que isso vai uma discussão para a posteridade. Mas é justamente porque é a primeira experiência, talvez a única, de uma religiosidade que se fundamenta a partir de uma rede de colaboração a partir de um grupo extremamente paupérrimo, necessitado. Então, seria essa rede de colaboração, a partir desses valores de um sujeito chamado Jesus Cristo, e também dentro dessa herança hebraica, é que se criou essa rede essa comunidade de auxílio, de ajuda entre os mais pobres, os excluídos, né, os que fazem parte, digamos assim, disso que o Dulce chama o outro, né, desse que não é reconhecido. Então, eu achei muito interessante essa perspectiva e sempre quando eu estava lendo esse texto, me retomava esse artigo, justamente essa coisa que aí eu volto a dizer, eu acho que há um problema hoje do próprio cristianismo, de fato, dentro do catolicismo, não vou nem falar dentro de determinados segmentos, mas dentro de uma parte do catolicismo, esse abandono, de certa forma, das comunidades, em termos de formação, em termos de cuidado, né? Parece que todo mundo, se tem uma diminuição significativa dessa rede de colaboração, né, de base. Mas também tem a relação com o contexto, né? O nosso contexto político, cultural é outro. A comunidade eucarística, comunidade cristã fundada por mútuo amor. Não, Marcos. Fazer só uma observação, porque me volta novamente do que foi lido, o que eu tinha observado, né? Me faz lembrar até um texto do Kierkegaard sobre as obras do amor. E aí, do que você leu, ele faz uma diferença entre... Acho que ele fala obra de caridade, né, no sentido autêntico e no sentido das damas, né, que dão esmola ao pobre, né, alguma coisa assim, mas que não expressa a praxis, não expressa de fato uma relação pessoa a pessoa, nesse sentido eminente que ele está trazendo do texto, né? Mas, e aí eu fiquei pensando, outra coisa que eu observei é que essa relação qualificada pelo ágape, né, e ele destacou isso não como filia, não entre iguais, né,
Mas entre os desprezados, né, os abandonados, esse que não pode mutuamente me devolver o amor que eu dou. Quer dizer, eu preciso dar realmente livremente. Né? Lá o Kierkegaard faz a diferença entre obra de amor e obra de caridade. Obra de caridade por Kierkegaard seria esse sentido falso, né? vamos assim, caricaturado, né? Você faz porque é status, né? Todo mundo tá vendo, tal, mas não é movido de fato pela praxe, utilizando aqui o termo do Dussel, né? Mas por fim, eu acho que muito, para mim foi forte no início ele falar da experiência de Moisés lá com Deus, no face a face. E com essa conexão com o ágape, esse doar-se ao outro como outro, sem ser um igual, isso também é muito interessante, porque não é Moisés, vamos dizer assim, nessa chave de leitura, que chega a Deus, porque Moisés não é igual a Deus. É Deus que mostra a face a Moisés, mostra o seu rosto a Moisés. Né? Quer dizer assim, Moisés não está no mesmo patamar de Deus, né? Mas Deus se revela aí. Quer dizer, Deus, como ágape, ele desce. Né? Ele se sacrifica, ele se doa e absolutamente gratuitamente, né? Moisés é um abandonado, um homem finito, né? Quer dizer, não tem as qualidades de Deus, por assim dizer, não fala, né, no mesmo nível, né? E aí Deus, como ágape, ele se relaciona aí face a face com Moisés, né? Isso que Érico está dizendo tem uma coisa interessante. Em vários momentos fala do cara a cara. E um outro aspecto que eu queria chamar a atenção é que nos anos 73, por aí, o Dussel se encontrou pessoalmente com Emmanuel Levinas, na França, né? E nesse aspecto eles tiveram uma conversa interessante. Eu acho que depois disso, muitos textos de Dussel vem falando do rosto, vem falando da questão do outro como alteridade. Por muito tempo se falou do outro, esse o índio, o estudante, a mulher, etc., da América Latina, e depois, de um certo tempo, Dussel passou a chamar de vítima, né? Aquele que foi vitimado. E quando ele fala desse rosto outro, ele está dizendo aquele que interpela. Quer dizer, esse outro que me chama a amá-lo é porque ele atravessa o meu caminho. E esse outro é a vítima. Ele diz Dussel lá naquela primeira obra dele, ele grita, ele clama, né? Ele quer usar aqui que a gente falava do logos, a palavra, que até então Dussel faz essa relação entre a subjetividade moderna, cêntrica, em relação ao terceiro mundo, a redescoberta, o encobrimento, como o Tiago falou, da América, né? América como um todo, ele se coloca, né, nesse diálogo, e eu acho que um dos diálogos interessantes é esse com o Emmanuel Levinas na questão de totalidade infinita, naquela obra que eu acho que é no terceiro capítulo, que ele vai tratar dessa questão do outro, né? E aí ele vai fazendo todo um caminho com a tradição dos filósofos para chegar até o Emmanuel Levinas, e vai tratar essa questão do cara a cara, do rosto. E tem um textozinho de Levinas que ele escreveu sobre a violência do rosto. Ou seja, o outro que me provoca, o outro que atravessa o meu caminho. Então, esse outro é o exigente da verdadeira mesa do ágape, né, da celebração. Então, é interessante esse caminho que Dussel faz, né, tanto não só a questão da voz, mas a questão da palavra que o outro tem direito a dizer, né, que lhes foi negado, né, enquanto o eurocentrismo vai pensar o si mesmo, tentar pensar o outro, ele vai dizer assim, esse outro tem que pensar por ele. Não podemos dizer o que ele tem que ser, mas deixar-se ouvir, né, nessa grande mesa celebrativa da vida. É nesse sentido que eu estava vendo aqui esse aspecto do cara a cara. Ok, Dana? Ok. Né? Ok. É só dizer assim que
acho que pode deixar mais aberto. Outras pessoas que estão aí, que pudessem falar, acho que não é direito a gente está falando, não, porque a gente sabe muita coisa, né? Exatamente. E aí, Todos qualquer deslize aí nas traduções, por favor. qualquer inspiração que tiver aí, pode falar. Então, comunidade eucarística, né? Eu fiz isso, né? Ou não? Vou para o segundo parágrafo. Não. Né? A comunidade eucarística. A comunidade cristã é fundada no mútuo amor de justiça ou caridade de seus participantes, livres e plenos como pessoas, como indivíduos realizados na vida em comum, é celebração que assume a totalidade da vida. Para partir e repartir o pão, como lemos no Ato dos Apóstolos, tem que ter pão. Pão é o fruto do trabalho. É um produto real, material, feito também para o outro. Para ele, na relação, não é só prática, pessoa a pessoa, mas igualmente produtiva, pessoa, natureza. Ao oferecer o pão ao irmão da comunidade, a Deus na Eucaristia, a boa ofrenda, Iaris, Iaristia, ação de graças, a relação é prática produtiva. Ao outro se dá o fruto da produção. Esta completa relação é econômica. É oferecer, né, presentear, ofertar, vender, comprar, roubar algo a alguém. Ao partir o pão, ao ter todo em comum, ao vender posses e bens, tudo isto indica a radicalidade do amor de justiça. Não era um amor platônico, de intenção, de material, era um amor concreto, real, eficaz, carnal. O amor se provava por todos, por fatos e não nas palavras. Comiam juntos e não só realizavam juntos as orações. Era um sentido integral da existência. Toda a carnalidade estava comprometida. Por ela, a celebração da Eucaristia, no texto conhecido da Didache, nos mostra, é isso mesmo, né, da Didache? Que chamamos de daqui, né? Didache. Didache é hebraico, né? São os escritos, né, dos apóstolos, ensinamentos. Nos mostra os cristãos primitivos na pequena comunidade de Jerusalém e outras, semelhante às comunidades eclesiais de base que hoje temos na América Latina, havendo, pois, as suas vidas realmente em comum, colocando suas vidas em comum, sem deixar ninguém, né, ou sem deixar nenhum lugar para o egoísmo, para a mentira, como no caso de Ananias e Safira. Atos 5, 11. Esta comunidade exemplar, e neste sentido utópica, primeira, total, será sempre nosso ideal e nosso horizonte prático. Alguma coisa, Érico? Demais? Tem logo lá no início dessa sessão aí, subseção, essa relação entre justiça e caridade, porque, na verdade, ele não diz justiça e caridade, né? Vê sobre lá, não é um e, é um ou. Nesse sentido, justiça e caridade são a mesma coisa, não tem diferença, né? Me parece que Verdade. acho que é bem no início que está aí, logo no início. Associado ao amor também, né? O amor de justiça ou caridade. Isso. O mútuo amor de justiça ou caridade. Uhum. Aqui? Eu acho que ela associa. Esse é o primeiro aspecto. A caridade é esse amor de justiça, né? E muitas vezes a gente vê justamente que a gente comenta, né, que não há paz se não houver justiça, não há. Hoje lá na discussão sobre a agroecologia, o pessoal dizia a mesma coisa. A agroecologia não é um sistema produtivo, a agroecologia é um modo de vida.
De modo que, se não há determinados aspectos éticos, também não há agroecologia. Não adianta você fazer uma plantação agroecológica se você é misógino, se você é machista, se você bate na mulher. Eu acho que é um pouco isso, essa relação que se dá na comunidade, é uma relação de justiça, né? Desse amor, nesse sentido de fazer ao outro. Esse primeiro aspecto. Outro aspecto que eu acho que chama a atenção é que, de fato, digamos assim, como a produção hoje do pão na missa é uma produção muito artificial, né, por conta da hóstia, é um pão muito artificial, não é pão mesmo, embora tenha farinha e tenha água, mas eu acho que a gente perdeu esse aspecto que ele coloca aqui, né? Acho que está um pouquinho acima do parágrafo anterior, talvez. Acho que é esse aqui, né? Oferecer o que ele está dizendo aqui, o pão é fruto do trabalho, é um produto real, material, feito também para o outro. Eu acho que quando o fato da gente ter as coisas muito disponíveis, né, muito fáceis, a gente perde essa relação com a experiência, aquilo que a gente falava ontem, né? Ou seja, é o outro que faz alguém faz o pão para mim, né? A gente perde, eu acho que esse horizonte dessa experiência manual, né? Que até o professor Gonzalez Rios comentava ontem, né? Eu nem pensava que naquele contexto do século XV essa discussão sobre o trabalho manual já estava tão forte. Mas eu acho que esse aspecto que a gente perde, seja pelo fato da gente encontrar no supermercado ou encontrar, no caso aqui da hóstia, na cúria diocesana, a gente perde esse horizonte de que alguém faz o pão para esse pão depois ser partilhado. Acho que essa questão me chamou a atenção. E essa, como ele diz aí, não é só uma relação prática de pessoa a pessoa, mas também é uma relação produtiva de pessoa com a natureza. E aí me parece que a gente perde esse horizonte de que alguém planta o trigo e de que alguém colhe, de que alguém faz a farinha, de que alguém faz o pão, um pão para ser partilhado. É esse aspecto aí que eu achei interessante. Esse trabalho, né, de levar o pão à mesa, interessante. Produção. Eu acho que esse sentido de comunidade, ou seja, quando ele é preparado junto e consumido junto, ele justamente é o que incorpora, né? Eu acho que, como o Teixeira falou, como vem de fora, nós perdemos essa dimensão, né, de que existem outros elementos envolvidos nesse preparo. Então, realmente, eu acho que isso também é uma questão de conjunto. Eu não sei como, de certa forma, o próprio cristianismo, ou a própria comunidade, vou colocar cristã, porque são vários, mas eu não sei como é que, nesse ambiente, eu acho que o próprio cristianismo foi incorporado por essa lógica, de certa forma, extremamente individualista, que é própria do nosso contexto cultural, produtivo. Eu não sei como é que isso poderia servir para uma ideia de, até mesmo como resistência de comunidade. Porque, veja, as próprias celebrações, de um modo geral, elas realmente também vem perdendo há muito tempo esse caráter de comunidade. Talvez uma das poucas celebrações cristãs que ainda tem essa ideia, que ainda preserva um pouco dessa comunidade, eu acho que é a Páscoa, né? E muito simbólico, essa questão no caso da celebração eucarística, ela é mais simbólico, né? Agora, se você pensar na prática mesmo disso, eu acho que hoje o MST, há um preconceito muito grande com o MST, mas é quem mais faz isso na sua produção, não só de qualidade, para a questão de saúde, mas como ele coloca e tenta nas comunidades, onde tem comunidades, ninguém passa dificuldade, que eu acho que esse é o espírito, né? De repartir. Eu acho que a Eucaristia, o pão não é para ficar inteiro, é para repartir. Tem todo um simbolismo de se repartir. Eu creio que é um ensinamento de Jesus, deixado aí, no caso dos apóstolos, deixado após saída de Jesus de cena, né?
E esse ensinamento passa para as primeiras comunidades. Lucas o Blanco comenta isso muito bem, diz que Lucas tenta resgatar isso, né, para as comunidades de Jerusalém, para poder, em muitos aspectos ele vai dizer, é utópica, mas o que é utopia? Né? Eu me lembro agora do Eduardo Galeano, utopia é ter algo para ir atrás, é caminhar, né? Utopia não é algo que está impossível, mas é aquilo que vai me movendo até chegar a um determinado, ou seja, de construção permanente. Esse é o espírito das comunidades. E por uma certa ironia, né, durante a pandemia, por exemplo, onde todo mundo precisou ficar em casa, foi justamente o MST que mais doou o alimento orgânico, enquanto não se tem notícia, por exemplo, do agro doando 1 quilo de alimento para ninguém. Mas foi o MST que doou toneladas de alimento orgânico para as comunidades. Porque a produção do MST, ou da agricultura familiar, ela é produção para subsistência mesmo, né? Ela não é para vender grãos para outros países, né? Não é esse o desejo de exportação. É outro espírito. Exatamente. Necessidade, satisfação, festa. A praxis, como ação e como relação, tende à realização integral, que é na felicidade plena, no gozo e na alegria, que são frutos da satisfação. Quando o amado está com a amada, cara a cara, boca a boca, o beijo dos cantares 1 e 2 está em festa. É a realização plena da praxis, porque a pessoa humana é vivente, participação finita da vida de Deus, consome sua vitalidade e seu ir vivendo. Por ele, depois de um dia de trabalho, está cansado ou com fome. É necessário suprir o que se foi consumido, morto. A falta de comida, descanso, vestido é a necessidade. Na comunidade cristã primitiva, cada um recebia segundo a necessidade de cada um. Mas uma teologia da necessidade não se entende a Eucaristia, nem a comunidade, nem a justiça, nem o reino. Mas a negatividade é no ter para comer, a fome. Da necessidade é o ponto de partida e critério absoluto do juízo final. Tive fome. É evidente que a dita fome não é física, mas histórica, fruto do pecado neste caso. De todas as maneiras, o saciar a fome, o dar de comer, a satisfação de consumo. O consumo é um momento da realização do reino. Diz que agora passais fome, porque sereis satisfeito. A satisfação como ato de comer e como satisfação e alegria é a negação da negação. Matar a fome, que é falta de e positiva afirmação do reino de Deus. Nos disse a praxe, o ato dos apóstolos. Comiam juntos. Por ele, a vida da comunidade realizada, justa, final é uma festa. Passa a festa do Senhor. Por isso, os cristãos da comunidade primitiva iam em suas casas a Deus, recebiam louvavam a Deus em suas casas, a Deus com alegria, com felicidade, com gozo. Só retomando esse por isso os cristãos da comunidade primitiva louvavam em suas casas a Deus com alegria, com felicidade, com gozo. Eu acho, tem uma coisa, eu peguei da metade, mas tem algo aí que chama logo minha atenção, porque é essa diferença entre uma teologia da necessidade e uma teologia da prosperidade que a gente tem hoje. Ou seja, como a Eucaristia, a partilha do pão,
tem a ver com essa teologia da necessidade. Somos necessitados, todos nós, por isso que é necessário que essa partilha, né? Esse é o aspecto que eu acho que a gente poderia até conversar um pouco mais sobre isso, mas tem um outro em que ele fala da negação, isso é um tema da mística ecartiana, de Mestre Eckhart. É aquele tipo de linguagem que a gente falava ontem, das linguagens paradoxais, né? A negação da negação, quando você... é um tipo de linguagem que você utiliza com relação a Deus. Por exemplo, a douta ignorância é negação de negação, né? Não é possível uma ignorância que seja douta, né, nesse sentido. Tem vários outros termos paradoxais que esses autores medievais utilizam nessa corrente do neoplatonismo. Então, até é interessante ver como o autor trabalha aqui com essa ideia da negação. Suba mais um pouquinho, só para a gente visualizar. É aqui, aí, justamente, né? Que ele diz: a satisfação como ato de comer e como, de alguma maneira, um gozo, né, e alegria, é negação da negação. Porque tem a ver com isso, que como é que se diz? Matar a fome, que é uma falta de, né? E positiva afirmação do reino de Deus, né? É a negação da negação e positiva afirmação. Sumiam juntos, né? Acho que mas o que chamou mais atenção é essa história da teologia da necessidade. E ele diz, suba mais, ele disse uma outra coisa sobre a negação da teologia ele diz, depois, peraí. Porém, a negatividade, né, está aí no meio, porém, a negatividade, o não ter para comer, a fome, né, porém, a negatividade da necessidade é o ponto de partida e o critério absoluto do juízo final. Tive fome. Né? Ou seja, justamente porque não fui capaz dessa negação, né? Matar a fome, né? Justamente eu não fui capaz, por isso eu vou ser julgado, né? Inclusive, na frase anterior, né, sem uma teologia da necessidade, não se entende a Eucaristia. Porque justamente, eu acho que isso você comentou, né, essa distinção entre uma teologia da necessidade e uma teologia da prosperidade. Rapaz, você agora me fez lembrar um padre italiano que morava lá no seminário, que ele dizia assim: manos, essas missas de vocês não são Eucaristia. Ou seja, agora está aí, claro, está citando até o Mateus 25, que é exatamente a prestação de conta, aquele que sentiu a necessidade. E aí, Teixeira, você é feliz quando coloca essa questão da teologia da prosperidade, porque hoje se vai às igrejas para isso, né? Para que eu seja próspero. Se eu não sou próspero, eu não sou abençoado, né? Deus não está do meu lado. E isso foge, muitos cristãos ao redor da mesa da Eucaristia negando o próprio Cristo. Aí é lascado. E é uma teologia muito individualista e egoísta. A história assim, o cara... Em duas histórias, por exemplo, tem uma história, não sei, essa é a questão do livramento, né, que tem a ver também um pouco com isso, mas dizem que, eu escutei um comentário de que um cara bêbado, ele bateu em um carro que estava estacionado na beira da pista e aí ele matou 2 pessoas em uma mesma família, só que ele sobreviveu, então ele foi para a cidade comemorar, fazer uma carreata, porque Deus tinha livrado ele, né, ele estava vivo. E isso causou essa revolta na cidade, porque ele estava bêbado, matou 2 pessoas, mas ele se sentiu, de alguma maneira, favorecido por Deus, porque o livrou da morte. Então, é típico de uma teologia muito egoísta. Né? Individualista. Individualista, né? Do que não tem a ver com a Eucaristia. Tem nada a ver com a Eucaristia, essa teologia da prosperidade. Abençoado, E não me pergunte, não tem mais nada a ver com a divisão, colocar em comum, né? Não tem nada a ver com isso mais. E aí você com esse pensamento, você chega ao espírito do começo desse texto, que é exatamente dessa reunião das primeiras comunidades, ou seja,
nesse acontecimento em que cada um reparte e não há necessitados entre eles, é onde acontece a verdadeira Eucaristia. No mais, não adianta as missas, não adianta as mesas eucarísticas se tem gente passando fome, só isso. Não adianta. O reino de Deus como cara a cara absoluto. Jesus veio anunciar o evangelho do reino. Seu reino messiânico é o reino de Deus. Em que consiste essencialmente dito reino de Cristo, do Pai, de Deus, dos céus? O reino é a realização plena. Os que agora são pobres, deles são o reino dos céus. Os que agora sofrem receberão consolo. Os que agora são oprimidos herdarão a terra. Os que agora têm fome serão satisfeitos. Os que agora servem serão servidos. Os que têm o coração reto estarão cara a cara com Deus. Os que lutam por paz ou pela paz serão chamados filhos de Deus. Como pode ver, ante a negatividade atual, ou ante as negatividades atuais, o reino se apresenta como a realização total do homem, com uma positividade absoluta, irreversível, infinita. Porém, todos os bens que o homem terá no reino, o supremo está a pessoa diante das outras pessoas, e essencialmente diante do próprio Deus. Lhe será dado eu lhes dou a eles a glória que tu me deste, a de ser uno como somos nós, e unido como eles e tu comigo, para que seja realizada a unidade. Mais ou menos isso. Então, que querem. O reino é a comunidade final, alegria total. Agora estão tristes, mas quando voltar a ver-me, se alegrarão. E essa alegria sua não se dará ou satisfará nada. Esse dia não me perguntarão nada. Jesus predica o evangelho do reino, a plena realização do homem na infinita alegria de Deus. Porém, crucificado e ressuscitado, se ausenta. No entanto, prometeu que haveria um defensor da construção do reino. Quando ele vier, o Espírito da verdade os guiará a verdade plena. O reino começa já na comunidade. Jesus anunciou o reino, parando o tempo. Deixa seu Espírito deixando o tempo para que prepare sua segunda vinda. O tempo da igreja dos convocados a cumprir sua missão messiânica na história. Porém, o reino não se realizará sem um futuro, só no futuro, apenas no futuro remoto, depois do fim da história. O reino já começou, já está começando. Donde? Os apóstolos perguntam ao ressuscitado: é agora quando vais restaurar o reino de Israel? Atos 1.6, 1.6. Claro que eles pensavam mais bem no reino político, nacionalista, quiçá anti-romano. Jesus lhe responde: recebereis uma força, o Espírito Santo descerá sobre vós. E ali nasceu a primitiva comunidade cristã de que vimos falando e que falava e que, como é, Teixeira, essa palavrinha que você comentou, como é, Deda? Alabava era louvava a Deus com alegria e com todo o coração. Se é verdade que o reino se desprende misteriosamente em todo homem, isso de boa vontade, não deve ouvir-se que o lugar privilegiado de sua presença é a comunidade mesma.
derrama-me seu espírito sobre todo o homem, profetizarão seus filhos e filhas. A comunidade dos consagrados cristãos vem de Cristo. O consagrado com o azeite, o Messias, o ungido, dos crentes, viviam todos unidos. Esta unidade, cara a cara, interpessoal, de respeito, de justiça, repartiam a todos segundo sua necessidade, de gozo, de amor mútuo, de amizade, faziam que todo mundo estivesse impressionado dos sinais do milagre da comunidade. Eles buscavam primeiro o reino e sua justiça. E todo o resto, vida cotidiana, felicidade, subsistência, segurança, exemplaridade, santidade, etc., era seu fruto natural. A mesma comunidade, a vida comunidade mesma, é já a realidade do reino começado, iniciado, gestando-se em nas dores do parto, é verdade, porém, em realidade. Uma coisa que me chamou a atenção nesse parágrafo é essa coisa aqui, cadê? Respeito e justiça, não, cadê? Essa questão do milagre, né? Parece que, por exemplo, essa questão dos milagres que depois vão ser colocados faz parte do imaginário cristão, mas na verdade esse milagre é justamente o resultado do que pode surgir diante da comunidade, como a comunidade se organiza. Uma coisa, outro dia eu estava dando aula, os meninos me perguntaram o que é que eu achava foi justamente da Semana Santa, né, anterior, sobre a questão da multiplicação dos pães e do peixe. Eu disse, olha, eu não sei, eu não posso dar uma interpretação, porque realmente é uma leitura muito especial, mas eu diria a seguinte: o milagre está no repartir, porque não é que só existisse poucos pães e poucos peixes. Eu acho que o que Cristo evoca é porque tinha pouca gente com muita e muita gente sem nada. Então, o milagre está no repartir cada um com a sua necessidade, e é possível que você possa satisfazer essa fome, né? A questão é justamente da divisão. No meu entendimento, não é que Cristo pegou 6 peixes e transformou em 6.000, mas apenas pegou alguns que tinham muito e muitos que não tinham nada e repartiu de acordo com a necessidade. Então, eu acho interessante essa coisa do milagre, que é o que pode surgir da comunidade, não no sentido especificamente sobrenatural, digamos assim, transcendental, divino. Ou seja, tem o suficiente, né? 5 pães, 2 peixes, 7 é a perfeição. Na Bíblia é perfeição, então não está dito aí. Tem um comentáriozinho que eu gostaria de fazer essa parte final, né? Eu vou tirar aqui. Aí, pode deixar aí. Eu acho que é interessante isso, né? Eles buscavam primeiro o reino e sua justiça, né? E o resto é acrescentado. O problema é que muitas vezes nós invertemos, né? Nós buscamos o resto, né? E aí queremos alcançar a felicidade, aí não tem como, né? Aí eu me lembro de 2 coisas. Eu lembro de João Batista, hoje a gente vive um tempo muito bom na universidade, mas a gente já viveu tempos muito difíceis, né? De muita penúria, e aí, por exemplo, João Batista, ele vinha de Mossoró para Caicó, na Jardinense, ia para Natal para Mossoró de Jardinense, assim por diante, muitas vezes com o próprio dinheiro do próprio salário, né? Mas porque ele acreditava nessa coisa. E então a gente comentava sobre isso. E muitas vezes as pessoas fazem algo pelo resto. Digamos assim, é claro que o dinheiro é necessário, mas quando você faz só pelo dinheiro, né? É claro que é bom ter um bom salário, você pagar suas contas em dias, né? Poder comprar o que você precisa, né? Mas eu diria assim, nesse contexto, o dinheiro é o resto. E aí eu estou me lembrando novamente hoje da audiência pública, hoje pela manhã. Procópio comentou lá que o pai dele é agricultor, então o pai dele dizia assim, olha, nós temos que ter o que comer e o que vestir. Então, quando o pai dele plantava, ele não plantava para vender,
né? Ele plantava para comer. É claro que o que excedia ele vendia, né? Mas ele dizia, a questão primeira estava no viver bem, né? Não estava no acumular o dinheiro. E depois também teve um outro vídeo que foi exposto lá, foi uma coisa muito interessante, que a gente ficou 2 horas, né, saímos de lá mais de meio-dia, e ainda tinha gente lá na Câmara. Tem um outro vídeo lá, e a senhora que praticava agroecologia, ela dizia justamente isso, eu planto para a minha alimentação, mas é claro que o que sobra, eu levo para vender. Só que hoje a gente faz o contrário, né, numa lógica capitalista, eu produzo em excesso para vender, porque não me interessa a alimentação, me interessa o dinheiro, né? Então, acho que essa lógica que ele está colocando aí é muito interessante, né? O resto é acrescentado. Agora, quando eu busco o resto, eu acho que isso é uma lógica também, por exemplo, do místico. Quando o mestre Eckhart comenta muito sobre o homem justo, né, a alma em que Deus nasce, nesse nascimento de Deus na alma, esse aspecto todo, porque aí muitos se perguntavam sobre a questão da caridade ao outro, sobre a questão das penitências, tudo isso aí é o resto, né? E tudo vai ser muito mais tranquilo quando eu já vivo sob esse horizonte, né? No caso aí o horizonte do reino e da justiça. Se eu vivo sob o horizonte do reino da justiça, a prática da caridade, o cuidado com o outro, a justiça, tudo isso aí vai ser só acrescentado à minha vivência já. Mas quando eu inverto, né, eu faço a caridade ou eu dou esmola, né, antes de viver isso aí, né, digamos assim, do ponto de vista inútil, porque embora você pratique, o sepulcro caiado, né, embora você pratique um monte de coisa, mas você não está movido por isso aí, movido por esse reino, por essa justiça e a justiça do reino, né? Então, acho muito interessante, porque o resto é acrescentado, e não são coisas pequenas que ele está chamando de resto, é a vida cotidiana, é a felicidade, é a subsistência, é a segurança, né? É a própria santidade, mas tudo isso vem como acréscimo a esse espírito, né, de vida, né? Então, se eu vivo para o reino, buscando a justiça, né, essas outras coisas serão acrescentadas. Não adianta, assim, quase como dizia, não adianta buscar a santidade com os flagelos e com a penitência se eu não vivo na dimensão do reino, né? Isso, não vou chegar nisso daí nunca. Inclusive, mas não vou chegar. Inclusive, ele é fruto natural, ou seja, seria uma consequência, né? Vivendo dessa maneira, uma consequência natural seria essa subsistência, essa santidade, né? Seria uma consequência lógica, digamos assim. Ao viver primeiro no reino da justiça, os demais, como você disse, se acrescenta de maneira muito natural. Tem que ser essa projeção, né, essa necessária, digamos assim, intencional. Inclusive, é uma coisa, num texto, Teixeira, aqui, nós fizemos uma leitura aqui no Quiavo, e é uma coisa que eu acho interessante também, essa distinção do conceito de caridade que o próprio Duto faz, a caridade da beneficência, diferente, né? E no texto lá A Fome, que é um texto muito cruento, né, do Rodolfo Teófilo, ele fala a população inteira passando fome, e um dos centros de distribuição, ou seja, de caridade, mas não caridade no sentido dulce, de beneficência, né, era. Então, o autor coloca justamente o contraste do padre gordo, né, diante de uma população famélica, e ele, assim, na maior indiferença, dando um pouquinho de cada coisa, enquanto lá, né, o celeiro dele estava cheio. Então, é uma cena muito interessante, me chamou muita atenção essa diferença entre a caridade no sentido de comunidade, mas no sentido dessa diferença que Marcos Zé até colocou muito bem, dessa questão da beneficência. Tá? Vou fazer porque alguém está olhando, porque é legal, que gera like, não sei o quê, né? E é anticristão, ou seja, no sentido que o crente diz, olha, você vai dar alguma coisa, faça com que uma mão não saiba o que a outra está dando, né? Está concedendo, literalmente. Mas é um texto muito interessante. Deixe-me ver, continuar aqui. Vamos para o fim. Acho que é o último ponto, né? O reino como além, a utopia. O reino anunciado no passado por Jesus, realizado em parte
em todo homem de boa vontade, porém de maneira privilegiada na comunidade cristã, no cara a cara interpessoal, concreto e cotidiano, na necessidade satisfeita, na justiça dos iguais, na liberdade dos respeitados, no presente, guarda sempre como momento constitutivo não todavia. O reino, a transcendência absoluta com respeito a toda prática, a todo cara a cara histórico, a toda comunidade, é sempre um mais além. Um além de toda a realização humana. É o signo, senão o horizonte que nos indica. Toda vida este não é suficiente bom, santo, feliz, justo. Todavia, precisa de algo que fazer. O reino como realidade é algo mais que há que praticar. O reino como categoria é o horizonte crítico que assinala a negatividade, a injustiça, o egoísmo da ordem atual, vigente, dominante. O reino, por ele, historicamente, é uma terra prometida. Êxodo, imagino, terra fértil, espaçosa, terra que emana leite e mel, como projeto temporal concreto. É o objetivo de uma esperança aqui e agora de um sistema mais justo, feliz, onde todos recebiam o necessário. É uma meta histórica futura. Porém, o reino permanece sempre transhistoricamente. A realização absoluta do homem, da comunidade temporal, da história como totalidade final. É o mais além. O além da transcendência escatológica, eschaton. É o que acontece nos últimos dias e estamos nos últimos dias desde que Jesus ressuscitou e esperamos sua segunda vinda. Como horizonte escatológico, o reino é o princípio absoluto da ética cristã, que mede todo o projeto histórico, não apenas os reformistas, mas que ainda sim, me ajudem, por favor, aqui. Ainda que nos meios, os projetos revolucionários, ainda que é uma medida, os meios, né? É um meio. à medida dos mesmos projetos revolucionários, na medida dos mesmos projetos revolucionários históricos. Algum comentário? Só de conclusão aí, essa é a dimensão que ele usa do teológica, né, da dimensão do reino. Já está, porém, ainda não, aquele não, todavia, né, tem por aí, já está presente. E interessante dizer, desde a ressurreição de Cristo, que já são os últimos dias. Ou seja, já vimos os últimos dias, então já existe o reino de Deus nesses sinais, mas ainda não nessa dimensão escatológica, etc. Conclusão. Esta questão primeira, praxe e reino, é a que nos permite aclarar o princípio radical da ética cristã em geral, da ética comunitária, que é o momento central da teologia fundamental. Será a luz que ilumina o horizonte que critica, a raiz de onde alimentamos todo o discurso ético posterior. Em sua simplicidade completa, esta questão, a fonte, a força frontal, ou, essa aqui eu não entendo, Força frontal, né? Fonte. Frontal, a força, deixa eu ver como é que fica essa tradução aqui, fontanal. Acho que aqui de fonte... Essa é fonte, né? Força... de fonte, né? Esse outro aqui eu também não sabe como marca essa tradução aqui? Fontanar. Vamos ver, a questão perde aqui. De fonte, a origem, né? De toda a eticidade cristã. Sim, justamente, a origem, a fonte de toda a eticidade cristã. Cara a cara da pessoa, da comunidade concreta, real, satisfeita,
feliz na alegria de ser um ser uno com Deus, bonum comune, escrevia São Tomás. Deus como bem comum, a maneira de como o amado é o bem supremo da amada e vice-versa, e entre os irmãos, os membros da comunidade. A comunidade poderia, quiçá, dialogar em torno dessas perguntas. O que é praxis? O que é ser uma pessoa? O que consiste a experiência do cara a cara? O que é o próximo? Em que consiste o amor cristão? Distinguir entre eros, filia e ágape. O que é uma comunidade? Por que a comunidade tem que ser eucarística? Que relação existe entre necessidade e festa? O que é o reino de Deus? Quando dissemos que o reino de Deus começa já, o que significa que o reino de Deus é sempre também transcendência escatológica? Essas são algumas questões que ele coloca e aqui finaliza o capítulo. O capítulo 2, só para título de maldade e morte, e eu comecei, também é muito interessante essa discussão. E aqui nós encerramos o capítulo proposto, caso um colega queira comentar mais algum elemento. Só dizer que, antes de alguém estar pensando em dizer alguma coisa, que nós fizemos um corte para esse evento, para pegar esse texto. A gente não está lendo ele, né? Na verdade, a gente não leu esse texto, mas redescobriu agora. A gente vem lendo o Método, que é um texto mais árduo, mais árduo, ele é muito mais complicado, porque vai passar por aqueles clássicos, tudo na modernidade, e não é fácil, né? Mas esse aqui está bem didático, né? Até tem umas perguntas no final, quis. Isso. Então, basicamente, essa é a ideia, uma proposta que nós estávamos discutindo qual o texto. Traria uma proximidade maior com os demais, dada a temática do colóquio, e também uma relação entre as linhas. Então, realmente, como o Deda comentou, é um texto que nós não estamos lendo do Método, mas que, sem sombra de dúvida, é um texto para para uma análise futura, da nossa... Peraí, deixa eu ver. Cachorro grande esse aí. Chega na hora de passear, e já começa a agonia. Mas, enfim, espero que os colegas tenham gostado. Peço desculpas um pouco aqui pela tradução, não tem uma fluência significativa, mas foi um esforço coletivo, para a nossa compreensão. Mas, e é isso, mais algum comentário? Teixeira, Marcos, os demais que participam. Acho que só um comentário sobre o que o Matheus já fez, aquele início, o que diferencia uma comunidade de uma multidão, Acho que isso é um tema muito interessante, até porque o que nos faz, ser um, que é o tema que vem lá em cima, que é o tema da comunidade, essa coisa que ficou reverberando. Tem esses dias saiu, vocês viram, do IBGE, sobre a diminuição dos fiéis católicos, no Brasil. Tem uma entrevista, tem uma coisa positiva, porque o cara lá diz que não é como se previa anteriormente, que se previa que até 2032 os evangélicos ultrapassassem o número de católicos, Não é como previa. Mas tem uma entrevista do Papa Bento XVI, e ele comentava sobre isso, sobre a diminuição do número de fiéis católicos. Ele dizia que isso não era uma preocupação para a igreja. Porque eu acho que é justamente isso. Uma multidão de gente não faz uma comunidade. Se a gente for olhar aí, por exemplo, como as comunidades evangélicas estão subdivididas, e às vezes brigam entre elas e se dividem, também isso aconteceu dentro do catolicismo, claro, não é isso que eu estou querendo, até mesmo dentro do catolicismo hoje ainda tem muita disputa, mas dessa perspectiva, o que é que faz de uma comunidade uma comunidade? E, às vezes, por exemplo, tem os padres amigos que ainda mandam bilhetes de rifa
para a gente comprar, e às vezes eu penso assim, mas eu não faço parte dessa comunidade, né? De fato, não faço parte da comunidade. E às vezes o padre não pensa nisso. Não pensa que aquela pessoa, apesar de ser amigo dele, não faz parte da comunidade. Mas então, o que é que me faz ser membro de uma comunidade, né? Me sentir parte dessa comunidade. Então, eu gostei muito dessa coisa que ele coloca lá em cima. Teixeira, é interessante em cima disso que você está dizendo, que muitas vezes algumas pessoas que conhecem dizem assim, eu quero assistir a missa em tal bairro, tal bairro. Eu sou contra. Porque a celebração seria você ir para a comunidade de referência da qual você faz parte. Então, ir para a missa do abrigo, não sei aonde, para mim, eu acho isso uma tolice, né? Porque você não tem referência comunitária e de vivência. Então, para viver a chamada mesa do ágape. Então, nesse sentido, minha crítica, eu sou ferrenho nisso. Até digo, o pessoal diz, quero fazer crisma. Você vai se crismar, você vai participar da comunidade? Não, só para me crismar. Então, eu também acredito que isso tem que fazer parte da sua comunidade. Isso é interessante porque o Kierkegaard também fala da multidão, né? Ele diz que a multidão é a mentira, né? Lá para ele a multidão é exatamente rebanho, assim, não ter uma singularidade, não ter uma forma, né? Comunidade é comum, é muitos sem forma, né? Mas é conjunto de indivíduos singulares que estão comprometidos numa relação com o outro, né? Tem uma unidade que realiza a comunhão, né? Unga, né? União, né? O que eu acho interessante, Marco, contribuindo nesse livro, é o quanto ele tem esse olhar para essa ideia de comunidade nos primeiros séculos do cristianismo e, de certa forma, que eu acho que quer dizer como é que isso se perdeu, né? Há uma tentativa de retorno nessa comunidade, que ele está falando ali no contexto dos anos 60 e anos 70, né, que seria um caminho interessante, mas que realmente assim, pelo menos uma dificuldade muito grande de se colocar, usando a palavra dele, em prática, né? O ato, propriamente dito. Você sabe por que esse tipo de experiência em comunidade ela é mais exigente, ela é mais difícil. Você ir acalentar seu espírito de maneira individualista é uma coisa, uma celebração. Estar comprometido com a justiça, com a comunidade, isso aí, tudo colocado, as primeiras comunidades, SEBs, é muito mais exigente. Você tem que se encontrar com o outro. Isso custa mais caro. E eu acho que não é isso que os espíritos hoje das religiões estão querendo, não. Estão querendo mais essa prosperidade de cada um de maneira muito egocêntrica. Aí, para mim, a salvação não passa pelo egocentrismo. É isso, né? É bom você... Você geralmente já está na sala aqui uns 15 minutos antes, à noite. Às 19 horas, né, você vai mediar, Giliardi, a conferência Filosofia e Mística, Sem Pão a Palavra é Vazia, né, do Dr. Alessio Donizete. Inclusive, Teixeira, ele faz parte do prof. Alessio Donizete, né? Sabia não? Não sabia não. Eu entrei no grupo do Colegiado Nacional, porque